Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. E aí, meu povo, pra gente trazer o que vocês amam, adoram, né, e ficam ávidos para que a gente traga, é justamente o time, né, que deve jogar, o time que deve estrear com a camisa do Bahia em 2026 no Campeonato Baiano. Então vamos lá. Na tela de vocês, o nosso campinho de provável escalação para a partida de estreia diante da equipe do Jequié na Fonte Nova, às 16 horas do dia 11 deste domingo, pelo Campeonato Baiano. No gol, existem duas possibilidades, tá? Porque tem ali João Paulo e Vitor. João Paulo, ele tem aparecido, né, nas imagens que o Bahia tem feito do time que está treinando para o Campeonato Baiano. Ele treinou ontem, obviamente, com o grupo, né, mas o treino dos goleiros é um treino à parte, então ele estava no campo ali com todos os goleiros que estão em Salvador, né, os 3 da base, além do Ronaldo também. E existe a possibilidade do João Paulo começar o jogo no domingo como titular, até pra gente ver mais o do João Paulo. Se não for o João Paulo, porque ele se representou no dia 5 e talvez ele ainda não tenha condições de agarrar, enfim, por alguma questão física, talvez, aí pode pintar o Vitor, né, que hoje é o nome de maior experiência, digamos assim, de goleiro que tem da base aqui em Salvador, além do Paulo e também do Fábio, né? Então existe essa dúvida, mas eu, Leira, acredito que vai dar João Paulo, tá? O treinamento ontem foi forte dos goleiros e ele fez o treinamento completo, né? Então não me parece que vai ser um problema João Paulo estrear no domingo diante da equipe do Jequié, não. Na lateral direita, a gente tem algumas possibilidades, né? Tem a possibilidade de a gente não ter um lateral direito de ofício, e aí a gente poderia deslocar ou o Fred ou o Marcos Vitor para o lado direito, tá? Mas também existe a possibilidade de a gente usar um lateral direito de ofício da base. Tem 2 nesse momento à disposição do técnico Rogério Ceni, o Roger Juan e também o Wendel, né? Eles 2 são laterais de ofício. O Wendel, na verdade, é um volante, começou como volante na base, mas mudou para lateral e se encontrou aparentemente na posição. Então existem essas 2 possibilidades, Roger Juan e o Wendel na lateral direita, e uma terceira possibilidade é nós não termos um lateral direito de ofício, né? E aí nesse contexto nós termos ali o Fred Lippert ou o Marcos Vitor deslocado para a lateral direita. O que é que eu acredito? Eu acho que a gente vai com o lateral direito de ofício, né? E aí fica a dúvida entre Roger Juan ou Wendel. Eu não sei exatamente quem é que está treinando como titular, a gente não teve essa oportunidade de apurar isso e de ver esse treinamento. Então fica a dúvida entre Roger Juan e o Wendel. Um dos 2 pode ser o titular na lateral direita. E aí fica a dúvida também para a zaga pelo lado direito. Marcos Vitor, ele se representou no dia 5. Leira, mas João Paulo também. Só que o goleiro exige menos fisicamente do que um jogador de linha, né? Então, como o Marcos Vitor se representou no dia 5 de janeiro, eu não sei também se ele fisicamente estará apto para poder estrear, né, no dia 11 como titular. Então, fica a dúvida, né, se vamos de Fred Lippert ou se vamos de Marcos Vitor, tá? Lembrando da possibilidade de um dos 2, caso o Rogério Ceni queira contar com os 2, seja deslocado para o lado direito para fazer essa lateral direita e ter uma composição ali com um cara mais preso, né? Do lado esquerdo devemos ter realmente a estreia de Luiz Gustavo com a camisa do Bahia. Estou na expectativa de ver a estreia do Luiz, né? Vai ser o primeiro jogo oficial dele com a camisa do Bahia. Então, devemos ter o Luiz, um zagueiro canhoto, um cara que tem 19 anos, né? Que tem muita lenha para poder queimar e para poder evoluir ainda. E devemos ter a estreia dele sem muita enrolação. Na esquerda, Zé Guilherme, né? Como eu falei, é um jogador de 20 anos, vai fazer 21 agora em março, né? Então já está muito perto de estourar a idade de sub-20 e tem que ter oportunidade, tem que começar realmente a ganhar mais minutos e não tem, né, momento melhor para ganhar minutagem do que justamente jogar o Campeonato Baiano e a gente ver o Zé Guilherme em campo. Então, Zé Guilherme do lado esquerdo também é uma presença aí praticamente garantida. Do meio para frente, velho, eu acho que é o que a gente tem de melhor, né? Na primeira volância, Sidney, é o que a gente tem de melhor aqui no momento, em Salvador, né? É um garoto da base também, mas que já jogou no profissional algumas vezes, inclusive jogou a final do campeonato jogou a final da Copa do Nordeste, né? Como titular. Então, Sidney como primeiro volante. Jota, que retornou de empréstimo do Cricinho e já está treinando com o grupo também, já tem um tempo, deve aparecer nesse meio campo, além de David Martins, que, apesar de ser um jogador que deve jogar esse jogo e deve estar à disposição da comissão nessas primeiras partidas do Campeonato Baiano, é um jogador que está sendo muito observado, muito bem falado e tem treinado com o time principal. Ontem, por exemplo, no treino aberto, o David Martins estava
com o grupo principal. Uma possibilidade, que eu até nem terminei colocando aí, mas que pode acontecer se o David Martins estiver realmente internamente em relação à comissão técnica como jogador mais do profissional do que necessariamente do sub-20, né, para esse grupo, pode ser que pinte um Pedrinho, que foi um jogador que o Rogério Ceni trouxe da Copa da Copinha, né? Ele trouxe o Pedrinho de volta da Copinha, nosso camisa 8, capitão da Copinha, Pedrinho, pode compor esse meio campo aí, né, com Sidney e com Jota, caso, né, o David Martins não saia jogando, né? Tem essa possibilidade, então é importante a gente deixar claro isso também. E na frente, velho, eu acho que é a nossa mina de ouro, né? Nesse momento, é o trio de ataque da seleção brasileira sub-17, não tem para onde correr. Cauê Furquim pelo lado direito, contratação do Bahia por cerca de 14 milhões de reais junto à base do Corinthians. Juan Pablo pelo lado esquerdo, né? Uma das maiores revelações da nossa base. E na frente, né? O terceiro artilheiro da Copa do Mundo sub-17, que aconteceu no ano passado, o Del. Então, acho que no ataque não tem muito o que discutir, né? O ataque é o que a gente tem de melhor mesmo aqui em Salvador. São os nossos xodóis, né? São jogadores que a torcida gosta mais e quer ver mais, né? Quer ver com mais minutagem. Cauê, Juan Pablo e Del. Então, a expectativa é que o trio ofensivo seja composto exatamente dessa maneira, né? Então, basicamente é isso, galera. Esse é o provável time, esse é o primeiro campinho do ano, né? Eu tô muito ansioso para ver esse time em campo, sinceramente, né? Eu acho que a gente tem muitas peças aí com potencial. É um time praticamente na sua totalidade sub-20, né? Desses jogadores que estão dispostos aí, apenas 2 deles, né? São jogadores que não são, ou melhor, 3 deles são jogadores que não são sub-20, Jota, Marcos Vitor e João Paulo, e o Zé Guilherme está perto de estourar, mas ainda é sub-20, né? Ele estoura a idade agora em março, mas ainda é um jogador sub-20. Então, desse time aí, velho, a gente tem apenas 3 jogadores que não são sub-20. Então, a gente está indo basicamente com o nosso sub-20. Aliás, Cauê Furquim e Juan Pablo e Del são sub-17, né? Nem sub-20 são sub-17. E o Jota, o Marcos Vitor e o João Paulo, né? Que são jogadores de fato que já têm mais do que 20 anos, né? E tem uma certa experiência, principalmente o João Paulo, né? Que já é um goleiro a nível nacional muito respeitado. Marcos Vitor, ele retornou de empréstimo porque o Bahia quer ver ele aqui, né? A apuração nossa, inclusive, foi um desejo da comissão técnica e da diretoria de ter o Marcos Vitor por aqui, né? Porque existiam sondagens e possibilidades do Marcos Vitor não voltar para o Bahia, ele ser emprestado de novo, por exemplo. Mas o Bahia fez questão de trazer de volta o Marcos Vitor para cá, para ver o Marcos Vitor de perto, né? Para entender essa evolução do Marcos Vitor, para ver se de fato essa evolução dele no Ceará foi uma evolução que pode credenciar o Marcos Vitor para poder, né, jogar a temporada aqui até o final ou não. E além disso tudo, acho que a principal mudança é justamente no banco de reservas, né? Rogério Ceni é que vai estar comandando essa equipe. O Leonardo Galbis, que é o treinador do Sub-20, ele está na Copinha, inclusive, treinando, né, o time da Copinha. Então, o Rogério Ceni surge como a principal diferença na beira do campo, né? É claro que faz uma diferença grande você ter esses jogadores jovens comandados por um treinador do Sub-20 e ter esses jogadores jovens comandados ali por Rogério Ceni, né? Então, é claro que faz uma grande diferença. Nós vimos, por exemplo, aí durante a semana, um dos vídeos que o Bahia publicou, dos jogadores sentados ali na sala de vídeo, né? E o Rogério Ceni apresentando, por exemplo, um vídeo ali de organização defensiva e trazendo como é que ele joga no time profissional, né? Como é que o Bahia principal joga. Então, trazer essa experiência e essa didática do time principal para a base, para esses jogadores, é fundamental, porque quando esses jogadores forem requisitados para o time de cima, eles já têm uma ideia, eles já sabem, né, como o Rogério Ceni joga, como gosta de jogar. É claro que os treinos do dia a dia fazem também um pouco disso, mas quando você está meio que incorporado e tem o treinador ali no dia a dia com você, te passando orientação, te ensinando o que fazer com mais frequência, né, você tende a evoluir e tende a conseguir compor melhor quando for requisitado o elenco principal. Então, tô com muita expectativa, velho, né? A expectativa não é pelo resultado em si, mas pela capacidade desses jogadores e o que é que eles podem demonstrar, né? Fica o meu apelo, assim, pro torcedor que vai pra Fonte Nova, vão pra curtir, né? Segurem a onda em relação à corneta, velho, né? É a primeira partida do ano, é claro que a gente tá indo para poder ganhar o jogo, todo mundo quer ganhar, né? Eu entendo isso, mas segurem a onda em relação à corneta, não vão para poder xingar jogador jovem, velho. Lembrem-se, esse trio ofensivo aí é sub-17. Todos esses 3 jogadores da frente têm 17 anos, velho. Cauê, Juan Pablo e Del, 17 anos. Então, por favor, né, se por algum acaso os caras forem tentar um drible e errarem,
ou chegar na cara do gol e perder um gol, né? Lembre-se que é um contexto diferente para muitos desses garotos aí. É um jogo na Fonte Nova, deve ter uma boa presença de público, né? É a estreia do Bahia na temporada. Muita gente quer ver esses atletas, né? Quer ver esses meninos. Então, faço esse apelo, né? Vão para a Fonte Nova com o coração tranquilo, né? Vão com o nível de corneta mais baixo, vão tomar sua cervejinha, vão curtir, levem a família, né? Vão passar uma tarde de domingo ali tranquila na Fonte Nova e vamos apoiar, incentivar esses garotos. É o que eles precisam, é o que eles merecem, né? E, claro, ver também a atuação de jogadores que a gente quer ver, né? O Luiz Gustavo, por exemplo, eu tô muito curioso para ver o Luiz Gustavo no jogo com a camisa do Bahia, né? A estreia dele com a camisa do Bahia. O Zé Guilherme tendo mais minutagem, um jogador que pode, né, enfim, ganhar aí mais oportunidades e, quem sabe, até evoluir, desabrochar nessa temporada, né? João Paulo também, a primeira oportunidade que ele deve ter, né? É um jogador experiente, esse aí, né? Tem lastre para poder aguentar a bronca, mas, enfim, é uma oportunidade é um contexto diferente, é uma oportunidade de vermos jogadores que a gente não vê com frequência. Então, apesar de ser um bom time, de ser treinado por Rogério Ceni e de eu ter expectativa sim de vencer o jogo, mas caso isso não aconteça, velho, manerem nas cobranças, manerem nas cornetas, né? Porque é só a primeira partida da temporada e, assim, com todo o respeito do mundo, a quem pensa diferente, mas Campeonato Baiano não é o nosso foco, né? Campeonato Baiano não é o nosso foco. Se por acaso a gente conseguir chegar longe, se por acaso o título vier, mesmo com equipe alternativa, ótimo. Maravilhoso, sensacional. Mas o Campeonato Baiano de 2026 não é o foco do Esporte Clube Bahia, beleza? Meu povo, por hoje é só, até porque daqui a pouco tem Copinha, né? Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior às 11 da manhã, então já agradeço demais a participação de vocês, a presença de todos vocês por aqui. Obrigado por terem obrigado para quem compareceu. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. E, claro, deixe seu like, velho. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores.